Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato. Viva. No programa desta semana vamos falar de estilos de aprendizagem. Professor, antes de partirmos para a conversa com a investigadora Joana Rato, vamos divulgar o resultado da sondagem? Vamos a isso. E a pergunta que colocámos no Twitter foi esta: os professores devem adaptar o estilo de ensino às preferências de cada aluno? E a maioria respondeu sim, 61%. Professor Nuno Crato, estava à espera deste resultado ou não? Sim. Não exatamente 61% ou 62%, não exatamente isso, mas que a maioria das pessoas dissesse que sim. É uma ideia muito difundida, a ideia de que deve-se fazer as coisas da maneira que cada aluno mais gosta. A minha experiência como professor, que é sobretudo professor universitário, também mostra isso. Mesmo nas universidades eu tive a sorte, o privilégio de ter trabalhado em escolas de engenharia, trabalhei em 2 escolas de engenharia, num departamento de matemática, num doutoramento em matemática e numa escola de economia onde atualmente estou. E existe sempre a ideia, mesmo entre os professores universitários, que se é de economia tem que se arranjar exemplos de economia, porque os alunos gostarão mais disto, tem que se adaptar as coisas àquilo que os alunos preferem. Enfim, tendo certos limites, estará certo, mas cuidado. E é por isso que temos aqui hoje uma especialista neste tema que nos vai falar dele. Nem mais. Estilos de aprendizagem é o assunto sobre o qual nos vamos debruçar no Nota 20 de hoje. A neuropsicóloga Joana Rato tem-se dedicado a esta questão, é investigadora e professora na Universidade Católica Portuguesa, é psicóloga e doutorada em Ciências da Saúde, com investigação na área dos neuromitos na educação. Aliás, tem um livro quase a sair sobre este assunto, em coautoria com o professor Alexandre Castro Caldas. É filha de uma professora do ensino especial e vem daí o interesse por esta área. Joana Rato, viva! Bem-vinda ao Nota 20. Olá, viva! Obrigada pelo convite. Joana, como ouvimos no início do programa, a maioria dos nossos ouvintes respondeu que os professores devem adaptar o estilo de aprendizagem ou o estilo de ensino às preferências dos alunos. Joana Rato, o que são estilos de aprendizagem? Estilos de aprendizagem estão definidos por 3 tipos. Segundo o modelo que o criou, os alunos podem ser mais auditivos e aí preferirem, por exemplo, receber a informação através de diagramas, esquemas, tudo mais na componente visual. Ou então que os alunos poderiam ser auditivos e aí preferiam então ouvir, até ler em voz alta os próprios apontamentos que podem então ajudar a reter melhor a informação. Ou os ditos mais motores que precisam de se mexer, precisam de experimentar para poder então compreender. Basicamente é através destes 3 tipos que se define então este modelo e que indica assim que podiam então ser trabalhados de acordo com este visual auditivo ou motor. E eles são um mito, estes estilos de aprendizagem? Parece que sim, aliás, eu digo parece porque Então. eu digo assim porque já tive algumas discussões com os professores e os professores ficam muito zangados quando eu digo sim, é um mito, então já digo parece, que é para levar com alguma calma, porque é natural. E digo-vos que eu acho que se calhar é também perceber um bocadinho o que às vezes está à volta do mito, não é? Porque às vezes tem ali algum fundamento científico, mas que depois foi distorcido, extrapolou-se, etc. Neste caso é mito mesmo, porque, e nós definimos um mito quando não há uma evidência robusta, não é? sobre esse assunto, sobre esse fenómeno. E neste caso não há só nenhuma evidência que comprove, como ainda por cima há evidências contrárias, ou seja, que já há estudos que identificam que de facto isto não acontece, não funciona adaptar um ensino a estilos de aprendizagem. E vem muito daquilo que surgiu, se calhar, um movimento de autoestima ali nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, em que indicava, pronto, nós de facto funcionamos de forma diferente, só que depois exagerou-se na forma como depois tinha que se adaptar de facto o ensino a cada um, e que aí é que está depois as grandes dificuldades à volta deste mito.
Já vamos saber quais são os problemas de seguir estes estilos de aprendizagem. Professor, gostava de o ouvir sobre esta questão. Bem, eu não sou investigador em psicologia, mas por toda a minha experiência eu não posso estar mais de acordo com isso. Eu, como disse há pouco, eu tive o privilégio de ensinar em escolas de engenharia, escolas de economia e em programas de matemática. E existe sempre a ideia de que há coisas que devem ser adaptadas. Por exemplo, ensinando probabilidades, que é uma matéria típica, as pessoas de engenharia dizem, não, isto deve ser feito com exemplos de engenharia. Outros dizem, os de economia dizem, não, isto deve ser feito com exemplos de economia. Mas a realidade é que para perceber certas matérias, certas coisas específicas, são melhores exemplos de outra área. Por exemplo, para perceber o que é a amostragem com reposição e sem reposição, o melhor modelo é ter um saco de bolas brancas e bolas pretas e fazer exercícios com esse saco mentalmente. As pessoas depois dizem, mas eu sou engenheiro, o que é que eu tenho a ver com sacos de bolas? Não, o que tem a ver é que isto é uma maneira de lhes transmitir um conhecimento que se percebe muito melhor através deste exemplo do que através de um exemplo de interruptores. Por exemplo, cá isso já é engenharia. A mesma coisa na economia. Quando se está a falar de médias, média aritmética, média geométrica, média harmónica, o melhor é falar de velocidades, de pessoas que estão a deslocar. Mas eu sou economista, eu quero ser economista, isso não me interessa, as velocidades e os carros. Pois não, mas interessa para outras coisas. Portanto, aquilo que é importante, julgo eu, é dar os exemplos bons que transmitam bem o conceito fundamental. E isso adapta-se àquilo que for necessário. Para geometria é bom fazer desenhos, para aprender música, como é evidente, é bom ouvir. Temos então aqui 3 estilos de aprendizagem, o visual, o auditivo e o motor. 3 possíveis, 3 mitos sobre estilos de aprendizagem. Joana Rato, qual é o problema de seguir estes estilos de aprendizagem? Bem, o que vários autores dizem é que, como eles não fazem absolutamente nada, está-se a desperdiçar tempo, não é? Tempo, esforço, recursos, porque a partir do momento em que os professores se acreditam que podem então aplicar essa metodologia e que vão ter sucesso, vão investir nela, não é? Se vão mudar materiais, se vão mudar as atividades para cada um desses estilos, acreditando que efetivamente então isso vai resultar, estão a perder tempo, porque já se viu que de facto não é por aí que todo esse investimento surta algum efeito. E uma das grandes dificuldades aqui que vários autores apontam é na própria questão do diagnóstico, não é? Como diagnosticar então estes diferentes estilos e a partir daí ter a garantia que de facto o aluno é assim que funciona e ter um ensino então adaptado a esse estilo. Logo aí reúne as maiores críticas, não é? Porque os instrumentos de medida que foram estudados até à data têm algumas falhas metodológicas, daí que quando se percebe do porquê que não existe nenhuma evidência, porque de facto ainda não há estudos bem conduzidos e aqueles que foram bem conduzidos indicam que de facto não há qualquer vantagem de seguir esses estilos e há outras práticas nas quais as pessoas podem investir. E há toda uma indústria, não é? Há toda uma indústria que se desenvolve nas escolas, em materiais didáticos, tentando seduzir os professores para esta ideia. Sim, sem dúvida. Por acaso até há uma neurocientista inglesa chamada Usha Goswami que publicou mesmo um artigo a explicar de que forma é que os professores ingleses eram bombardeados com este tipo de programas. São programas ditos baseados no cérebro, isso logo desde aí são muito sedutores, são apresentados de uma forma muito apelativa, com uma série até de sessões para então os diferentes estilos de aprendizagem, e isto faz com que os professores, para além de acharem que se diz até que é baseado no cérebro, então é porque tem certificação. E como recebem tanta essa informação, está tão presente, não é, esta ideia nas escolas, que naturalmente os professores depois, como ouvem tanto, e tantos falam alguns sobre professores, não é? Alguns professores. Há muitos professores que têm uma experiência vasta de serem bombardeados com uma série de ideias que na prática não têm nenhum efeito positivo, não é? E portanto que são um pouco céticos. Eu diria mesmo que nos professores portugueses existe já um grande e
saudável ceticismo em relação a teorias deste tipo. Joana, não devemos, nesta matéria, confundir estilos de aprendizagem com um ensino personalizado ou dirigido a cada indivíduo. Pois, aqui é que se calhar pode haver às vezes a confusão. O ensino individualizado ou diferenciado geralmente é uma estratégia relacionada com o modelo de inclusão para, na dificuldade, não é? Num aluno com dificuldade, respeitar então o seu ritmo, fazer um planeamento que possa então ir desse encontro e é uma solução para o abandono escolar, não é? Isto já é diferente, isto já é considerando então num grupo de turma, dentro desse grupo de turma selecionar então diferentes estilos e depois arranjar então materiais, atividades diferentes para aquilo que possam considerar o tal aluno visual, auditivo ou mais experimentação, não é? Mais motor. E aí, de todos os estudos que já foram feitos, não há qualquer vantagem nessa adaptação. Joana, temos 5 minutos, ainda tenho aqui várias perguntas, vou já juntar duas. Primeiro, como é que estas ideias se tornaram tão presentes entre os professores e pais? É por força dessa indústria de que falava o professor Nuno Crato? E têm razão os defensores dos estilos de aprendizagem? Bom, a forma como chega é porque se fala tanto, é tão popular e tão simpático do ponto de vista em que se basta ir de encontro àquilo que pode ser uma preferência do aluno e termos o aluno então a aprender melhor. Isto, não é? Esta forma mais simplista de olharmos para as metodologias pedagógicas faz logo, não é? Chama logo a atenção. É sexy. Digamos assim. É sexy, sim. Agora, e o que se calhar também muitas vezes pode confundir os próprios professores é que mesmo na literatura das ciências da educação encontramos de facto alguns estudos que indicam as vantagens deste tipo de programas. Só que depois vamos ver uma série de revisões e que indicam uma série de falhas metodológicas nesses estudos. Alguns desses artigos nem sequer é feita uma revisão cega por pares, que sabemos que é logo a condição mínima para se considerar ciência, e depois temos vários problemas. Por exemplo, há estudos, ou esses defensores dizem que funcionam, mas não têm, por exemplo, não apresentam um grupo de controle. Logo aí, nós não podemos considerar que é através daquele programa e daquele tipo de conjunto de estratégias que vai, então, funcionar. Por isso, o que tem acontecido, e atenção que às vezes podíamos pensar, mas se calhar porque ainda não surgiu, ainda não foi feita a investigação ou estudos suficientes para podermos confirmar isto. O que acontece é que este fenómeno, esta ideia, já é um bocadinho antiga, não é uma coisa recente que ainda estamos a precisar de mais investigação sobre o assunto. Já há algo que com os bons anos já tinha tempo suficiente para podermos identificar. Mostrar se valesse alguma coisa, não é? Se valesse muito, exato, não é? E até à data não. Por acaso há uma história curiosa, aqui há uns anos, há pelo menos 10 anos, surgiu um desafio, um empresário americano colocou um desafio na internet, era o Learning Styles Challenge, e que começou a oferecer primeiro $1.000 e depois passou para os $5.000 aos cientistas que conseguissem comprovar que de facto um ensino adaptado aos estilos de aprendizagem funcionassem. Até à data ninguém ainda conseguiu levantar esse prémio. Joana, para finalizar, então, como é que devem os professores pensar as suas aulas, decidir, no fundo, como dão a matéria, para captar a atenção dos alunos, sabendo nós que não há receitas milagrosas para aulas perfeitas. Nem para aulas perfeitas, nem para nada, não é? No fundo. É um pouco no seguimento do que o professor Nuno Crato estava a dizer. É fundamental a questão dos exemplos e das atividades que são propostas irem ao encontro daquilo que é de facto o objetivo da aprendizagem. Ou seja, o conteúdo em si é que deve definir aquilo que devem ser as várias atividades a propor aos alunos e não exatamente aquilo que pode ser então de preferência dos alunos, porque as preferências podem ser sim utilizadas no seu estudo autónomo, ou seja, eu posso depois se calhar fazer mais esquemas, eu posso se calhar ouvir audiobooks, eu posso depois escolher algumas dessas estratégias para mim enquanto estudo, mas que o ensino não tem exatamente que corresponder a isso.
e o que tem que responder sim é aquilo que é o nível de conhecimento e a capacidade do aluno, o seu ritmo de aprendizagem e de facto o que é que está a ser trabalhado. E uma das coisas que eu acho que quando o que estamos a trabalhar também de ser realista sobre o tempo que devemos dedicar ao que estamos a fazer, não é? E propor as atividades de acordo com o tempo necessário para que essa informação seja bem consolidada. Joana Rato, muito obrigado por ter vindo ao Nota 20 desta semana. Obrigada eu. Professor Nuno Crato, ideias-chave do programa de hoje? Eu julgo que o programa foi muito claro, mas eu faria uma síntese em 3 pontos. Primeiro ponto, que os professores não se preocupem com os estilos de aprendizagem. Não se preocupem em adaptar as matérias e adaptar o ensino àquilo que os alunos dizem que é a melhor maneira de cada um deles aprender. Preocupem-se, número 2, preocupem-se sim em transmitir da melhor maneira, com os exemplos mais apropriados aos conteúdos em causa, aquilo que deve ser transmitido. Portanto, são os conteúdos que dominam e os conteúdos entram em nós sempre da mesma maneira, é através da atenção, da compreensão, da assimilação. Que os professores se preocupem da melhor maneira disso acontecer. No fundo, é isso que os professores, é com isso que os professores estão essencialmente preocupados. E em terceiro lugar, que o ensino é uma atividade social, é uma atividade coletiva, feita para um conjunto que é uma turma, e que isso não significa que o professor não possa ajudar um aluno ou outro aluno a seguirem o ritmo geral, tendo em atenção as suas dificuldades particulares, mas não se adaptem aos ditos estilos de aprendizagem que não existem, sim, deixem que sejam os conteúdos a dominar a maneira como as coisas sejam transmitidas e dando atenção especial, como é evidente, àqueles que revelam dificuldades. Vale no fundo aquela máxima content is king, conteúdo é rei, não é? É verdade, que é um bocadinho o contrário de uma máxima que julgo que já discutimos aqui também, que as pessoas da comunicação social gostam muito de usar, que é o meio é a mensagem, que é daquele filósofo do McLuhan que dizia que as coisas mudam conforme o meio. Na realidade não é bem assim. Muito bem, professor. E daqui a minutos fica online a sondagem desta semana. A pergunta que colocamos no Twitter é a seguinte: esta geração é mais capaz de utilizar as novas tecnologias do que as anteriores? Participe. E o próximo Nota 20 será sobre as competências digitais dos alunos portugueses. Vamos conversar com o professor de Estatística e de Métodos de Investigação, João Maroco. Ele foi durante 3 anos coordenador em Portugal dos Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos. Professor Nuno Crato, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado.